eu vou apresentar para vocês uma visão sobre a diretoria ou a função de operações no simulador que você está usando agora, que é esse jogo de empresas. A primeira coisa a se observar na área de operações é que a sua decisão é muito importante para a empresa entre se você vai produzir ou comprar cada uma das marcas que está sendo produzida na empresa. Essa decisão ela não se baseia simplesmente numa questão de custo, mas é uma decisão estratégica da área de operações. Você deve ter observado que a sua empresa possui várias marcas e você vai receber uma demanda de quanto que você vai ter que tomar de decisão sobre a produção de cada uma dessas marcas. Você vai ter que decidir sobre a compra de matéria-prima que você vai usar, que são as garrafas, os bicos, os rótulos, os componentes, a matéria-prima que vai ser usada para essa produção. Se você não tomar nenhuma decisão, a empresa automaticamente vai adquirir, vai comprar de terceiros o produto acabado, já com o rótulo completinho para ser vendido. Você pode, então, também tomar a decisão de não produzir. Não é só a sua não decisão, também pode ser a decisão em não produzir uma determinada marca. Não tem problema se você fizer isso. Ao fazer isso, essa marca vai ser adquirida. E tem uma terceira possibilidade, que seria você decidir produzir menos do que está sendo pedido para você comprar. Então, se você teve um pedido de 800 mil unidades de garrafa de água, você pode tomar a decisão de produzir 500 mil, porque a sua máquina produz só 500 mil unidades por rodada. Essa decisão ela deve ser tomada com um pouco de cautela, pelo seguinte: em alguns casos, o custo de você produzir uma unidade pode ser maior do que o custo de você comprar de terceiros. Antes de fazer qualquer decisão, você deve levar em conta que cada uma das máquinas tem um custo unitário de produção. Ou seja, máquinas maiores têm um custo unitário menor do que uma máquina que produz uma menor quantidade. E também você deve levar em consideração que você pode também tomar a decisão de produzir mais do que está sendo pedido para você. Então, se você teve um pedido de 800 mil unidades, você pode tomar a decisão de produzir 1 milhão de unidades e manter 200 mil em estoque, porque ao fazer isso, você está usando aquela máquina na sua totalidade da sua capacidade de produção. E fazendo isso, você tem um custo unitário menor do que se você produzisse só as 800 mil. Para você compreender essa mecânica, é importante você separar ou compreender que o simulador separa o estoque da fábrica do estoque de marketing. Então, se você produziu menos do que o marketing pediu, toda a sua produção vai para o marketing. Quer dizer, você fica com estoque zero. Se você produziu mais do que o marketing pediu, o que ele pediu vai para o estoque dele e o que sobrou fica no teu estoque de fábrica. Ele não é automaticamente transferido para marketing. A única situação em que acontece desse estoque seu ser movimentado na mesma rodada à sua revelia é caso você tenha mais pedidos do que você havia imaginado. Porque aqueles 800 mil que eu tinha falado no início, quem tomou a decisão de comprar 800 mil para a empresa foi a área de marketing. A decisão de comprar ou produzir é sua. Se eles pediram 800 mil e você decidiu produzir 1 milhão de unidades, essas 200 mil que ficaram no seu estoque só vão sair do seu estoque caso a demanda seja maior do que o marketing previu. E nessa situação, o cálculo do resultado interno da empresa vai dar um crédito a mais para você, porque você tem em estoque mais do que a previsão de vendas de marketing. A ideia básica seria a de que marketing errou na sua previsão e você conseguiu acertar melhor, que ia ter mais demanda do que havia sido previsto. Caso aconteça de não vender, você vai pagar o custo de estocagem da sua produção a mais que você teve. Então, esses 200 mil unidades produzidas a mais vai ter um custo de estocagem. Isso vai impactar no custo unitário na tua próxima rodada. Quer dizer, o teu custo unitário já não é mais aquele de produção, vai ser aquele de produção mais a estocagem por uma rodada. Essa decisão, então, ela tem que ser tomada sempre considerando que você vai, num primeiro passo, receber um pedido de compra ou de produção da área de marketing. Eles decidem quanto que vai ser comprado em função das análises de mercado. Você é da área de operações, você não tem essa visão detalhada de mercado como tem a área de marketing. Eles vão te passar um número.
Você, em cima desse número, você vai fazer o primeiro passo, que seria planejar. Quanto você pode produzir de cada uma dessas marcas? Você vai produzir de todas? Você tem máquinas para produzir para todas as marcas? Você sabia que você pode, numa mesma máquina, dividir a produção? Então você pode produzir metade da capacidade da máquina com uma marca, a outra e o restante com outra marca. Só que no meio dessa produção você vai ter um custo de setup, que é o custo de reconfigurar a máquina. Você está notando que os formatos das garrafas são diferentes, tá? Então, se houver uma mudança de formato de garrafa, nós estamos falando que vai ter que trocar o molde que faz que infla essa garrafa. Você deve ter visto nos outros filmes que todas essas garrafas são produzidas a partir de um mesmo tubinho que é inflado em ar quente e forma essas garrafas numa forma. Quando você troca de forma, você tem que parar a máquina, limpar ela e colocar essas novas formas. Tem um custo de reconfigurar a máquina, até porque a altura das garrafas também não é a mesma, a largura delas também não é a mesma, tá? Então você vai ter que reconfigurar toda a máquina e você deve ver isso com bastante detalhe nos filmes que mostram a linha de produção. Uma vez que você planejou como você vai fazer a tua produção, o próximo passo é programar as máquinas. Se você simplesmente planejar a produção e não programar como vai ser feita essa produção nas máquinas, não vai acontecer nada. Quando você planejou, automaticamente, o próximo passo é programar as máquinas, confirmar a compra das matérias-primas. Em alguns casos, pode acontecer, aliás, é muito provável que você encontre matérias-primas que são usadas em todos os seus refrigerantes. Por exemplo, açúcar é usado em todos, mas as garrafas, elas são individuais. Então você vai comprar já ela considerando que cada uma delas tem um rótulo específico que é diferente, tá? Então você não consegue, por exemplo, usar o mesmo rótulo em todas as garrafas, porque senão seria uma confusão muito grande para o consumidor. Então você, tendo feita a decisão de produzir, você planejou a produção, programou as máquinas, você vai acertar a quantidade de matéria-prima de cada uma delas, o sistema já faz isso automaticamente para você, você não tem que fazer as contas, ele leva em consideração que cada uma dessas marcas tem uma especificação de produção, a tua função como diretor de operações, na área de operações, é fazer com que a marca seja produzida exatamente como está na especificação. Você não pode fazer uma produção diferente do que está na especificação. Pode acontecer de acidentalmente você ter perda de produção por não estar saindo da máquina exatamente como está de acordo com a especificação. E você diminui isso gastando algum recurso em treinamento da sua mão de obra. Essa é uma decisão que você tem que tomar, manter sempre esse pessoal em treinamento para que ele consiga manter a produção sempre de forma adequada e minimizando a perda. Muito importante você compreender que a especificação é responsabilidade sua. Quem vai dizer como que é a característica, quais são as características de cada um dos componentes do produto que são desejados pelo mercado, é a análise de marketing, não é a tua função. E a área de marketing vai pedir a você que acrescente uma determinada especificação. Você vai notar que algumas vezes essa especificação vai gerar um produto que tem um custo unitário mais caro do que outro. E você tem como meta ter uma produção pelo menor custo possível. Isso cria uma situação em que você vai ter que tomar uma decisão entre o que é mais importante. Você, como um componente da empresa, um membro, uma função da empresa, ter o menor custo, ou a empresa como um todo ter uma maior rentabilidade. Pensa bem, se você produz todas as suas marcas com baixo custo, isso não significa que você vai vender mais. Significa apenas que você está produzindo com baixo custo. Mas a empresa tem um objetivo maior, principalmente a área de marketing, que é ter uma maior participação de mercado. Porque ela entende que mesmo que eu ganhe menos margem em um determinado produto, porque o custo dele é um pouco maior e o preço de venda é um pouco menor, o global da empresa vai ser atingido porque eu vou ter um resultado global melhor. Não se esqueça também que às vezes pode acontecer uma situação em que a área de marketing percebe que manter uma marca no mercado, mesmo com prejuízo, pode ser interessante porque você tem um mix
de mercado. Então, você pode estar tomando prejuízo em uma marca, mas por causa dessa marca, você tem uma presença com outras marcas que completam e no global você consegue fazer o lucro. Um caso interessante é a água. Ela é um produto que tem uma rentabilidade muito grande, porque você não tem praticamente processamento nenhum, você simplesmente embala, rotula, ele está pronto. E você pode ter um outro produto, por exemplo, um suco de laranja, que tenha um prazo de vencimento mais curto, o que gere um custo de produção mais alto, mas que no final da história seriam os seus carros-chefes. E no conjunto você tem uma rentabilidade interessante. Então, toma cuidado ao tomar decisão sobre custos unitários de produção. Essa é uma visão geral da área de operações. É muito importante que você olhe a tela de decisões e observe como que se comporta a programação da sua produção. Tenta evitar deixar a máquina ociosa. O custo maior que você tem na sua atividade é o custo fixo da máquina parada. Se você utilizar sempre a máquina em toda a sua capacidade, você sempre vai ter um bom resultado. E uma informação importante, antes de decidir comprar uma nova máquina ou vender a máquina atual, pensa bem até quando você vai precisar dela. Então, se você for comprar uma máquina e não tiver uma visão, uma projeção de como vai ser sua produção nas próximas rodadas, você pode acabar comprando uma máquina que não seja adequada, porque você está comprando uma máquina ou uma máquina muito grande ou várias máquinas que irão ter um custo muito grande de manutenção. De repente, você pode trabalhar na combinação, diminuir em grande parte o custo de produção, produzindo internamente e complementando o que falta com compra externa. Esse equilíbrio você que vai ter que montar. Muito obrigado e mãos à obra.